Olha só qual anime que voltou, hehe. E no vídeo de hoje vamos falar de Sonobisquedou, o anime da nossa querida Marin e seus cosplays suspeitos. E o episódio começa com o Gojo e a Marin assistindo um anime, na qual uma das personagens é o próximo objetivo de cosplay dela, que é uma personagem com roupa de coelhinha. Mas será que o nosso Gojo vai aguentar ver ela dentro dessas vestimentas? É o que vamos descobrir. Depois de convencer o Gojo a fazer a roupa, eles começam a conversar sobre alugar um estúdio para fazer as fotos temáticas da personagem. Mas ele diz que quer checar o lugar antes de confirmar para ter certeza. Boas lembranças, né, Gojo? É, eu sei. Eles decidem ir para um estúdio que uma outra garota já tinha usado recentemente para fazer uma sessão de fotos com o cosplay de uma outra personagem do mesmo anime. E é claro que depois de terem decidido o local para as fotos, a Marin quis aproveitar a oportunidade para dar uma provocadinha no Gojo. Você quer um POC, Gojozinho? Então vem pegar. Mas como é o padrão, ele ficou com vergonha. E depois ela disse que era só zoeira. Embora eu pense que ela não acharia ruim não. Aí chega uma amiga dela chamada Noah, chamando a Marin pra conversar e decidir como seria a festa de Halloween que eles pretendiam fazer daqui a alguns dias. E ela não pôde evitar de pensar alguma coisa dada a situação, em que o Gojo e a Marin passam bastante tempo juntos e a sós, como naquela hora. Então pulamos para uma cena com a Marin em um trem. E ela tinha sido convidada pelo Gojo para ir na casa dele. E ela tava bem empolgada com isso, achando que ele tinha chamado ela para um encontro ou algo do tipo, já que era a primeira vez que ele convidava ela para ir na casa dele. O restante das vezes ela foi sem ser convidada mesmo. E chegando lá, ela fica um pouco decepcionada, vendo que ele só chamou ela para resolver um problema com a roupa que ele tava fazendo. E o problema era que simplesmente a roupa não segurava os melões e acabava caindo sempre. Então ela diz que para esse tipo de roupa, às vezes são usadas alças transparentes para ajudar na fixação e que eles poderiam tentar implementar isso na roupa. Aí eles vão junto numa loja atrás dos materiais. E quando o Gojo pede ajuda a um funcionário e mostra o projeto de roupa que ele estava fazendo, o funcionário entende tudo errado e começa a achar que é o Gojo que vai usar essa roupa e fazer cosplay de coelhinha. E eu ri demais nessa parte, bicho. Mas eu queria ver o Gojo nessa roupa de coelhinha. Depois a Marin chega e o funcionário percebe o mal entendido. E é aí que você vê que é um funcionário bom, porque além de ajudar eles com o que eles estavam pedindo, ele até sugeriu opções melhores e explicou detalhadamente como esse tipo de roupa deveria ser feita para ser usada sem precisar de alças. Aí eles chegam em casa e arrumam a roupa conforme as dicas do funcionário, e fica tudo perfeitinho. Então a Marin vai provar a roupa, mas ela diz que tem um pequeno problema. E como o Gojo dá muito valor ao trabalho dele, ao ouvir isso ele fica desesperado querendo saber qual que é o problema, e abre a porta na mesma hora, tendo essa vista aí da Marin. E ela começa a falar meio tímida que a roupa fica um pouco cravada e meio que mostra bastante, né? O que a gente faz? E depois de ficar congelado por alguns segundos, igual o meu PC quando eu abro alguns jogos, ele fecha a porta e diz pra ela não sair de lá assim, enquanto ela fica perguntando o que deveria fazer, já que não daria pra usar calcinha usando essa roupa. O diálogo mais normal dos animes. No outro dia eles vão pro estúdio, e realmente é um lugar bacana pra fotos. Eles ficam admirando um pouco o local e a Marin diz que vai se trocar, seguido de uma risadinha um tanto suspeita. Mas o Gojo não se preocupa muito, já que ela tinha dito que tinha feito algo para que a roupa não mostrasse tanto. E depois de 5 minutos ela já sai toda vestida. Rapaz, só 5? Quando eu vou fazer cosplay eu demoro uns 30 pra me arrumar. Aí ela fica toda animada, mostrando tudo pro Gojo, todos os detalhes, e ele acaba tendo a mesma reação de ficar olhando congelado por achar que ainda ela tava muito exposta. Mas a Marin explica que ela tá com a meia cor de pele, que dá o mesmo efeito, mas sem tecnicamente ela estar mostrando alguma coisa. E como podemos ver, isso não mudou muita coisa, já que o Gojo ainda tá sendo afetado pelos hormônios e tá difícil pra ele. Aí eles vão pra sessão de fotos, enquanto o Gojo tá lá no sofrimento pra se concentrar. Mas sendo bem sincero, um sofrimento desse aí eu não acharia ruim não. E antes que ele se recupere, a Marin diz: por que a gente não tira umas fotos naquela sala ali e tal? E ela vai toda animada dar um outro combo especial no Gojo. Eu acho que ela faz isso de propósito, cara. Não é possível. E depois desse nocaute, o Gojo pede uma pausa, porque as pernas já estão bambeando. E enquanto ele recupera o fôlego, ela vai conversando com ele sobre como alguns detalhes nas roupas poderiam deixar os cosplays ainda melhores. E... poxa, menina, deixa o cara se recuperar aí, bicho. Então ela fala que vai usar alguma variação do cosplay na festa de Halloween que os colegas estão planejando. E chama o Gojo pra participar. Na verdade, ela foi além, né? E chamou ele pra ir com o cosplay. Hashtag Gojo de coelhinha. Já no dia da festa, eles se reúnem em um karaokê e tiram bastante fotos por lá. E sim, amigos, o Gojo foi com um cosplay de coelhinha. Essa coelhinha aí tá mais conservadora, né? Depois de ver todos eles se divertindo, o Gojo começa a se perguntar se ele é realmente útil ali. E que talvez fosse
fosse melhor não ter ido. Tudo isso até uma das amigas dela comentar sobre ser ele quem faz as roupas e a maquiagem dela. E depois de perceber que ninguém ali estava julgando ele por isso, e sim elogiando, ele começa a pensar que talvez não tenha nada de estranho com ele. Porque se você não lembra, no primeiro episódio da primeira temporada, mostra uma cena dele criança sendo chamado de esquisito por uma menina. Tudo isso por ele fabricar bonecas Hina e gostar delas. Isso tinha gerado um trauma nele, fazendo ele acreditar que ninguém poderia gostar dele por ser esquisito. Aí ele reflete um pouco e pensa que aquilo que aconteceu com ele antes pode ter sido a exceção, não a verdade absoluta. E que outras pessoas podem sim gostar dele, mesmo ele tendo gostos diferentes das outras pessoas. E enquanto ele tá lá refletindo, ele é interrompido pela amiga dela que tava cantando, com ela perguntando com um gritão se ele e a Marin estavam namorando. E depois dele se engasgar, o episódio acaba. Foi direto pro hospital. O anime acabou de lançar, então só tem um episódio. Se você quiser ver a continuação aqui, é só comentar e se inscrever para não perder, beleza? Eu tava parando pra pensar aqui enquanto eu tava escrevendo o roteiro, eu nem resumi a primeira temporada, né? Eu fui direto pra segunda. Oxi.